resultado. Mas não é assim, né? Não é assim. Agora, e o Memphis, Vitão? Decepcionou hoje? Não era jogo para ele decidir? Não chega a ser uma cintura de quibe, mas tá semi-empada ali, né? Não é aquele quibe ali, mas tá fofinho também, hein? Tá fofinho, Ai, hein? Tá lento. É que assim, o Memphis lento e fora de forma completamente, o gol do Bidu foi passe dele. Teve 2 chances que ele criou. Então, mesmo assim, contra o Santos, ele decidiu o jogo com passe. Então, ele é muito acima da média, mas assim, se o Kahneman tava lá vendo o jogo, duvido que será convocado. Pelo que ele jogou, assim, ele tava no ritmo ali, ritmo de casados e solteiros de final de ano, depois de tomar 3 Maria Mole, comer um torresmo e vamos bater uma bola ali. Tava completamente fora de forma. Para mim tá claramente o ritmo dele, umas 3 bolas que ele pegou ali no primeiro tempo, não era nem no final do jogo, hein? Na hora que ele dominou, faltou arranque, faltou velocidade. É que ele tem tanta qualidade técnica que mesmo assim ele consegue jogar. Outro jogador teria saído. Mas tá fora de forma. Ele terminou o ano muito melhor do que ele está agora fisicamente. Isso para mim é muito, muito claro. E abaixo fisicamente do companheiro de ataque, o Yuri Alberto, abaixo do Garro. Ele hoje foi o pior do ataque. Para mim foi o pior do ataque. Concorda, Rosa? Não, se que ele for o pior do ataque é evidente, né? Mas só que é um jogador tão acima da média, né? Um jogador que de uma bola pode decidir. Eu acho que tem que ser colaborativo, tem que participar mais, mas você vai falar o quê? Vai tirar um jogador desse com o nível e o respeito que ele impõe também aos adversários? Mas realmente ele precisa. Eu já tinha visto, ano passado eu já achei que também que ele estava assim, meio fora de forma, tudo. E esperava que ele fosse voltar agora, porque lembrando que o Memphis jogou acho que só 3 meses o ano passado, né? Nesse da volta entre acertar e chegar ao Corinthians e tal. E agora, de novo, né? Sei lá, essa coisa pré-temporada, eles põem sempre essa culpa, essa desculpa, porque o futebol brasileiro, o gramado, sabe? Então, uma série de coisas, assim, que eles colocam como desculpa, que de 10 desculpas que eles dão, eu aceito uma ou duas, mas ele pode produzir mais, né? Ele pode produzir mais. E E teve ele uma deu imagem no aval. final. E ele deu aval Desculpa. pro Kuma não chamá-lo, viu? Não vai chamar. Tive a sensação no final, Vitão, que ele estava chorando, ou foi só impressão? Olha, eu não consigo me concentrar na sua pergunta, porque o Rosa, para me irritar, põe essa planta atrás verde aí para me irritar, que vem para irritar a torcida do Corinthians. Agora, É da minha mulher que põe, que é dela, não é mas minha. vamos lá. Repete a pergunta que eu tava olhando para a planta do Rosa e me irritou. Vamos continuar. É muito bom. O Vou abrir Rosa aqui, falando, ó. é da minha mulher. Não é, a planta não é minha. Eu não sou pé de planta, não. Aqui Não, tem não. planta aqui. É que eu não abro a câmera, mas tem um monte de planta aqui também. É um Se é para sua jardim mulher, se é aqui. sua mulher, não vai botar a mulher samambaia que ela vai ficar brava. Mas o. Memphis. Não, o Memphis jogou. Você perguntou antes do Rosa falar, eu comentei. Acho que o Memphis pode fazer. Fez a diferença hoje, mesmo fora de forma, no passe que ele deu pro Bidu, contra o Santos, no passe absurdo que ele deu pro gol do Yuri Alberto. Ele faz a diferença na qualidade dele. Hoje, mesmo fora de forma, um passe do Carrijo, ele ia fazer um golaço que o goleiro fez uma grande defesa da Venezuela. Mas assim, não é porque ele faz diferença. Imagina se ele tivesse em forma. Então eu acho pouco se contentar com isso, né? Com o Lampejo, assim, ele é um jogador que disputou a última Eurocopa. Não é que ele veio para o Brasil depois de 10 anos de brilhar na Europa. Ele disputou a última Euro. Ele tem condições de entregar mais. Até por ser tão diferente, se ele tiver em forma, ele vai sobrar. E ele não está sobrando. Tanto que hoje o Roberto jogou mais que ele. O Roberto mais que ele. Então, assim, ele é um jogador que, se tiver em forma, ele vai fazer muito mais diferença. E outra coisa, contra o Palmeiras, também pegou muito pouco na bola. Um passe que ele deu saiu o gol do Roberto. Certo? Então, em poucos. Só que contra o São Paulo não jogou nada, né? Contra o Santos. Se a gente analisar os gols, os melhores momentos que valem no futebol, ele vai aparecer contra o Palmeiras e contra o Santos, né? Com passe para gol. Se você. Contra o Santos eu estava no estádio, contra o Palmeiras eu vi pela televisão que você vê um pouco pior a questão tática. Nos 2 jogos ele participou muito pouco, e contra o São Paulo foi muito mal. Né? Foi muito mal. Aí na ida lá na Venezuela, o gol do Carrijo foi passe dele. Fora isso, ele fez o quê quando teve em campo? Eu pergunto e respondo. Momento Hugo Palaia, nada. Não fez nada. E hoje também, assim, nos melhores momentos, ele foi melhor do que foi na prática. Se você analisar o jogo com contexto no ao vivo, ele foi menos importante. Nos melhores momentos ainda ele aparece. Mas no jogo jogado,
ele tá devendo, tá devendo. Agora, assim, se for levando assim, chegar na final contra o Palmeiras do Paulista e decidir o jogo, decidir contra o Barcelona na classificação, beleza. Mas assim, a Está. torcida tá levando porque tá passando, né? Mas assim, as pessoas têm memória e rancor. tá sendo guardado isso aqui, né? Para ser jogado na cara, que nem ex-mulher, namorada, depois de 50 anos, mas você fez isso. Então as pessoas estão guardando ali, no momento certo, jogar na cara. Mas é E difícil olha, também pessoal, é difícil você cornetar um jogador desse, porque realmente ele entrega mais do que jogador que fica aí 90 minutos jogando e atrapalha, entendeu? E só que assim, vamos puxar a memória, né? Eu falei aqui no UOL e outras plataformas que existe o seguinte, o Memphis, por mais que ele falou de projetos, essas coisas, o Vitão acompanha bastante os colchoneiros, eu acompanhei ele no Barcelona. E realmente é esse Memphis aí, gente. Ele tem potencial para entregar muito mais. É que no Brasil ele ainda não se contundiu, mas assim, ele tem talento e é um talento desperdiçado, porque ele chega um momento nos clubes onde ele passou, principalmente nesses dois clubes, ele também tinha a oportunidade de ser titular. Ele entrava, ele entrou num jogo na Liga dos Campeões, não sei se foi com a Juventus ou a Inter de Milão, fez um golaço de falta, foi contra a Inter de Milão. É, ele decidiu o jogo, né? Entrou no quase perto da prorrogação. No Barcelona ele entrava, fazia umas 2, 3 jogadas, fazia gol, aí depois ficava 3, 4 partidas sem jogar, e quando aí tinha uma sequência titular não rendia. Então, quer dizer, depende dele. Eu falei para todo mundo assim, perguntar, você viu o Memphis no Barcelona? Eu falei, vi. É um jogador bom? Ele é ótimo, mas tem hora que ele desaparece, gente. Ele tá fazendo o que ele fez nas 2 últimas passagens dele para clubes europeus. Talento? De sobra. Tanto que o treinador da Holanda, que disse que não conhecia muito bem o futebol brasileiro, veio ver como é que ele está aqui, certo? E quem exato. acompanhou a Eurocopa sabe também a mesma coisa. A Holanda, aquela coisa sempre, Holanda, geração holandesa, aquelas coisas. Ele é um dos expoentes, um dos maiores artilheiros, acho que não o maior O artilheiro da segundo seleção maior da holandesa, história. Segundo segundo maior. maior da história, e nunca foi um ídolo do futebol holandês a ponto de levar essa seleção holandesa. Por quê? Porque ele é assim. Ele é assim. Às vezes eu sempre falo assim que falta ao Memphis essa ambição de querer ser um jogador mais, de querer ser. E aqui no Brasil ele está encontrando uma outra coisa que a gente já estava descobrindo lá na Europa, né? Os jogadores superstars que às vezes não depende do futebol para viver, entendeu? Então, assim, é complicado. Quando as coisas do fora, a sedução fora do futebol te traz mais prazer do que jogar futebol, o cara se perde na carreira. E é um jogador que tem um potencial extraordinário, extraordinário. Tanto que Nesse ele faz a sentido, diferença, tanto que ele faz a diferença jogando mal. e nesse sentido que você falou, Rosa, tem gente criticando nas redes sociais, obviamente, ele tá andando muito com o Neymar, estão dizendo, hein, Vitão? Estão andando, postando coisa junto. Tiveram segunda-feira no evento em São Paulo, a Kings League, que é um termo inglês que o Rosa criou, que ele adora esses termos em inglês. Mas enfim, ele ser amigo do Neymar, é problema deles, eram conhecidos tal. O problema para o corintiano é que isso está acontecendo em semana de final, em semana de jogo, e assim, a vida como ela é. Bebeu, encheu a cara, saiu, curtiu, ele bateu um carro até né, nas férias, chegou aqui, né, na folga dele, nas férias tal. Se ganhar o jogo, né, ninguém tá nem aí, importa. Se não ganhar e não correr, vai ser lembrado disso aí. E assim, toda essa relação com o Neymar, quartas de semifinal, Itaquera, Corinthians e Santos, se der Corinthians, ninguém vai achar legal pra caramba. Se der Santos ele jogar mal, vai lembrar Gaúcho, Renato Gaúcho, Flamengo e Botafogo em 92. Vai ser lembrado né, esse episódio. Eu acho que de verdade, ao contratar o Memphis, você contratou um combo. O corintiano achar estranho isso, beleza. Agora, quem contratou sabia que, junto com um baita jogador, segundo a história de artilharia da Holanda, jogador de Eurocopa ainda no auge, vinha uma personalidade, um estilo, esse jeito de se vestir, esse jeito de falar, canta trap, vai no céu. Então, faz parte do combo pro bem e pro mal. Assim, não me surpreende Mas esse agora. no Corinthians isso cabe bem, né? A faixinha tá explodindo de venda, acabou já, É tava que em assim, é uma falta. coisa que é uma coisa que eu questiono assim, um time que não precisa de mídia é o Corinthians. Joga contra o Novo Horizontino ou contra o Flamengo, Libertadores ou Mundial.
com ninguém na Série B, o campeão do mundo, na Rosa dessa época que eu sou, a gente trabalhou junto, as 5 páginas no jornal. Acontece, a gente tem live, fala. Então, assim, tem um time que não precisa procurar mídia, precisa procurar time e jogador. O Corinthians não precisa. Assim, a mídia do Corinthians está garantida. Isso aí está no pacote, né? O que precisa saber se vão falar bem ou mal. Né? Se ganhar, fala bem, se perder, fala mal, se tiver crise. Mas, assim, é um baita jogador, está entregou na reta final do Brasileiro, né? Ele foi decisivo para o Corinthians não cair e chegar na Libertadores. Mas, assim, o que me incomoda um pouco é que eu não imagino. Aliás, seu Fabinho Soldado, seu Augusto Melo, podem entrar aí na live e me desmentir. Eu não consigo imaginar nenhum dos dois chegando a ser o Memphis. Dá uma maneirada aí. Não vai lá falar com o Neymar. Olha, eu duvido, viu? Eu duvido que isso aconteça. Vocês acreditam? Eu sou um homem de pouca fé. Vocês que são uma pessoas crentes, vocês acreditam? Não, e ele deve ter avisado também, né? De falar assim, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou estar em tal lugar, eu vou estar O negócio da cuidar dos camisa meus diz isso, negócios, né, né? gente? O cara pediu a camisa que Total. ele quer e tirou do. Assim, é meio. Enfim, tá no pacote, né? Assim, eu acho que sabendo disso, Mas se Vitão, paga. É esse tudo assim, você pacotão quer. aí, a gente tem que lembrar também que esse pacotão aí é 3 milhões, né? Vale? Então, o futebol é Ou uma tá conta valendo, difícil. né? Seria a pergunta Olha, certa. Tá meu valendo? nome é Guedes, sou filho do seu Viratas Montano, minha família fazia conta de cabeça igual português, com a caneta atrás da orelha, aqui vai um, eu sou de humanas. Futebol, a conta é difícil de fazer. Porque assim, se o Corinthians tivesse caído e não ido para Libertadores, quanto custa? Futebol, a conta do futebol não é tão simples quanto mais e menos. Mas assim, eu como sou. Eu moro na Zona Leste, pago minhas contas, estou devendo no banco. Todo o valor do futebol, acho que nenhum vale. Se você pegar do goleiro à ponta esquerda, quanta pessoa ganha, eu fico impressionado. Eu acho que tudo é mais do que. Assim. Então, assim, de verdade, é um mundo muito paralelo. Eu acho que o Memphis é muito bom jogador, e com todo esse pacote, esses problemas que a gente está citando aqui, acho que a torcida do Corinthians, eu não falo por ninguém, cada um fala por si, toparia. Vai ter tudo isso, Neymar sair, vai estar um pouco acima. Acho que o problema do Corinthians não é os 3 milhões do Memphis. Eram os 5 anos de contrato com o Pedro Raul, os 800 mil que pagava. É isso que irrita mais, né? Pelo menos o Memphis entrega, né? O problema é o que gasta com quem não joga nada. Para quem contratou o Hugo, por exemplo, lateral esquerdo? O Mateuzinho, que nós estamos falando pouco, hoje teve uma atuação. Olha. Esse foi o grande dos cornetas nos grupos que eu participo, os flamenguistas falando, olha, a gente avisou, hein? A gente avisou. Não foi por Olha, eu não falta sou de flamenguista aviso. e também avisei, hein? Eu só vejo.